Tá aparecendo sim. Obrigada, Yasmin. Nós já estamos com 18 participantes. Eu vou começar, tá bom? Então, para quem está chegando aí agora, página 366, tá? Esse em classe está bem em cima daquilo que a gente trabalhou na última aula, né? Na questão da sustentabilidade ambiental relacionada aí com a exploração mineral, né? Com a questão da Terra estar toda interligada, né? Tudo está interligado, todas as camadas aí que compõem o planeta. Então, está escrito aqui para nós, ó. O planeta Terra é uno e total. Eu gostaria que você grifasse, ou seja, né? Ele é um só, né? E está todo interligado. Mas, didaticamente, pode-se dividi-lo do ponto de vista da ciência da natureza em 4 partes interdependentes, com características específicas a saber: a hidrosfera, que é a camada de água, a atmosfera, que é a camada de gases, a litosfera, que é a camada rochosa, e a biosfera, que é a camada de vida do planeta. O homem, que também é integrante de uma dessas partes, né? O homem faz parte da biosfera, tornou-se ao longo da história apropriador e transformador dos elementos que compõem essas partes. Então, como a gente disse na última aula, né? O homem, ele faz parte do meio ambiente, faz parte do sistema Terra, mas ele cresceu tanto, vamos falar assim, né? Às vezes até numa certa arrogância mesmo, que ele acha que ele é dono de tudo, né? Que ele pode dispor de todo o planeta a seu bel prazer, né? Sem medir as consequências disso. Foi por isso que a gente falou aí na última aula que o homem está colocando a sua própria existência em risco. Lembrando a vocês que se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, né, que vocês queiram fazer, por favor, né, podem abrir o chat, podem abrir aí o microfone e perguntar aí, tá? Sem problemas nenhum, tá? Então, está falando assim para nós: com base nos conhecimentos sobre as características do planeta e da relação sociedade-natureza, assinale a alternativa correta. Antes da gente chegar na letra D, que é a correta, eu gostaria de marcar aqui o que está errado, né? Em todas as opções. Então, por exemplo, aqui fala assim na letra A: a atmosfera é a única camada que sofre com a transformação da natureza pela sociedade. Aqui já está errado, né? Porque todas as camadas aí sofrem alterações pelo ser humano, infelizmente, tá? Então, aqui, a única vai deixar essa alternativa errada. A relação do homem com a litosfera é pouco expressiva? Nossa, quem dera, né? O homem é o maior agente modificador do relevo, que é os altos e baixos aí da litosfera. Então, a atividade do homem na litosfera é muito expressiva. É na litosfera que o homem constrói suas moradias, constrói suas formas de vida, altera, por exemplo, a construção de uma barragem, com a construção de uma estrada, com a construção de uma cidade, né? A sociedade, na letra C, se relaciona, de forma harmoniosa com a biosfera. Se o homem se interagisse de maneira harmoniosa com a biosfera, a gente não teria os problemas que a gente tem hoje, né? Então, na verdade, não existe essa relação de harmonia entre o homem e a natureza, tá? Então, essas todas estão erradas. E a letra D, que é a correta, que fala que a hidrosfera é formada aí pelos corpos de água, né, na superfície, e é muito importante para a sociedade, uma vez que seus elementos são utilizados na produção de alimentos, bens e energia, como para também o lazer, né? Sem água, na forma líquida, não seria possível a vida na Terra, tá? Por exemplo, quando a NASA vai procurar resquícios, né, indícios de vida em outros planetas, o que ela procura? Ela procura uma atmosfera parecida com a nossa e alguma forma de água, tá? Na número 2 fala assim, ó: na geografia econômica, vem sendo empregada com certa frequência a expressão desenvolvimento sustentável, né? Esse desenvolvimento sustentável é a base de toda a relação hoje do homem com o meio ambiente. Por quê? Porque a gente não pode deixar de usar os recursos naturais, mas a gente tem que levar em consideração que eles são o quê? Finitos, tá? Eu gostaria de lembrá-los que o homem só vai começar a ter essa noção de que a natureza tem seu limite a partir dos anos de 1970, tá? Então, tá escrito aqui, ó: em relação a esse tema, assinale a única alternativa incorreta sobre o desenvolvimento sustentável. A errada, que é para marcar. Então, a letra A fala: é o desenvolvimento capaz de suprir
às necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades da geração futura? Verdadeiro. O desenvolvimento sustentável pode ser alcançado, para ser alcançado, necessita de planejamento e reconhecimento de que os recursos naturais são infinitos. Né? Ao contrário, que eles são finitos. Por isso que essa questão está errada. Tá? A letra C fala, propõe qualidade em vez de quantidade, pela redução do uso de matérias-primas, de produtos e pela defesa aí da reutilização e da reciclagem. Verdadeiro. Busca conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e também promover aí o fim da pobreza. Verdadeiro. Porque lembrando que o homem faz parte do meio ambiente, então o homem também ele tem que ser preservado. Tá? Por isso que a pobreza entra aí na questão ambiental. Objetivo a satisfação das necessidades básicas da população e a solidariedade com as gerações futuras? Verdadeiro. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem abrir o chat aí e perguntar. Tá? Eu estou de olho aqui no número de participantes, nós estamos com 19 nesse momento. Tá? Gostaria que todos permanecessem até o final da aula, que tenha acontecido o pessoal sair antes do fim da aula. A número 3 está assim, ó. O mundo chegou a 7 bilhões de pessoas em 2011, né? Hoje, 2020, o mundo tem aproximadamente 7,8, viu, meninos? Bilhões de pessoas. Nossa espécie já ocupa tanto espaço com plantações, cidades, estradas, poluição e lixo, que para alguns cientistas entramos num novo período geológico, que é o antropoceno, né? Que é o período que o homem domina a Terra e ele mesmo se coloca em risco. Vocês lembram de um deveres que eu pedi para vocês pesquisarem as 5 grandes extinções? E aí fala que nós estamos aí entrando numa possível nova extinção, só que essa é diferente, porque é o homem que está causando a extinção da sua própria raça. Lembra que a gente fez um deveres assim? As atividades humanas já seriam a força mais relevante para moldar a superfície da Terra. Alimentar e dar conforto a toda essa gente pode exaurir quer dizer chegar ao fim, né? Os recursos naturais. Considerando a sustentabilidade ambiental, quais seriam os principais desafios para alimentar e dar conforto a todos os seres humanos? Meninos, eu gostaria que vocês tirassem um print, né? Aqui da minha resposta, que eu pus ela de maneira mais simples. Eu vou ler aqui a resposta bonita da apostila, mas eu gostaria que vocês copiassem a minha aí, né? Prefiro que tire um print, porque eu tenho medo de a gente não conseguir esperar vocês copiarem, para poder ficar mais fácil para estudar. Então, a da apostila fala: considerando a sustentabilidade ambiental, os principais desafios seriam elevar o nível de produtividade dos diferentes setores produtivos, como os vinculados à produção agrícola, energética e mineral metálica, por meio da utilização de métodos sustentáveis de produção, promover uma política voltada para o processo de reeducação do consumo por parte da população, com o intuito de diminuir o desperdício de recursos naturais, promover uma política voltada para o estímulo da reciclagem dos produtos industriais, com o intuito de diminuir a taxa de produção de recursos naturais, entre os quais os de natureza mineral. Tá? Eu coloquei de maneira mais simples. O maior desafio é atender a demanda de produção em harmonia com a natureza. Para isso, deve haver uma reeducação para diminuir o consumo e o desperdício, aumentar o reuso e a reciclagem para diminuir o uso dos recursos naturais, tá? Então, assim, eu achei que ficou mais simples o meu aí, por isso que eu peço vocês que copiem aí. Certinho? Já tiraram print? Posso mudar de tela? Gente, alguém me dá um ok. Então, vou mudar. Só um segundinho, tô na última linha. Tá, só um minutinho então, Ana Clara. Na hora que você terminar, você me avisa. Certinho? Pronto. Obrigada. Vamos mudar então aqui agora, passar lá para o nosso caderno de exercício, tá? Capítulo 11. Não, voltei para a mesma tela, né?
E agora apareceu nenhuma. Tá errado de novo. Aqui, apareceu agora, galera, capítulo 11. Confere aí para mim, por favor. Tá certo. Tá certinho, Natália? Obrigada, Ana Cláudia. Então tá, então nós vamos corrigir agora aqui o capítulo 11, né? E eu gostaria que vocês, quando tivessem dúvidas aqui com o que estiver falando, né, na correção, ou alguma dúvida que vocês falaram assim, Carol, eu marquei tal alternativa, né? Não podia ser essa. Então, assim, é só vocês me perguntarem, tá? Então, o número 1 fala assim, ó. A exploração dos recursos naturais em grande escala exige vultosos quer dizer grandes, tá? Investimentos e avançada tecnologia. O que vocês verem aqui que eu grifei, vocês, por favor, grifem também no livro de vocês aí. Os países subdesenvolvidos não têm, em geral, capacidade técnica nem financeira para explorar os próprios recursos minerais. Como eu disse para vocês, né? Muitos países têm muitos recursos minerais, mas não têm tecnologia nem dinheiro para poder explorar, tá? Daí entra em cena as grandes sociedades estrangeiras, com seus enormes capitais e seu grande potencial tecnológico, as quais, mediante a concessão de direitos de exploração, dedicam-se à produção em grande escala de fontes energéticas e de matérias-primas, né? Que seriam as grandes empresas mundiais. Vou dar o exemplo da Vale, né? A maior parte do minério do Brasil é explorado pela companhia Vale. No passado, até a década de 90, ela chamava Companhia Vale do Rio Doce e era uma companhia nacional, né? Pertencia ao governo federal. Só que ela foi privatizada e hoje ela é uma empresa multinacional, transnacional, né? Que é a maneira mais correta da gente falar, que atua aí no mundo inteiro, de capital estrangeiro que atua no Brasil hoje. Então, vocês podem ver sempre que a gente fala aí da exploração de minério, desses acidentes de Mariana, de Brumadinho, fala na Vale, né? Então, a Vale hoje é uma empresa multinacional, transnacional, de capital aberto, que explora a produção de minério no Brasil, tá? Então, tá assim. O título que melhor expressa a ideia central do texto é o papel das multinacionais na exploração aí dos recursos naturais, tá? O termo, do ponto de vista geográfico, o termo multinacional, ele hoje não é considerado muito certo, não, tá? O termo mais correto seria transnacional. Vou até tentar escrever aqui, vou ver se dá para escrever aqui. Por quê? Porque hoje é o termo considerado mais correto. Porque quando a gente fala multinacional, dá a entender que a empresa, né? Faltou um L aqui. Que a empresa, ela está em muitas nações, mas na verdade a ideia da multinacional é que ela transcende a própria nacionalidade. Então, por exemplo, a Coca-Cola, ela não é brasileira, né? Ela é uma empresa transnacional, ela é americana e está presente aí em vários países do mundo. Na maioria dos países do mundo tem presença aí da empresa Coca-Cola, tá? Então, o nome correto hoje seria transnacional, tá? A número 2 fala: assinale a alternativa que contenha dois países em que a relação comercial, ou seja, a relação entre exportação e importação de recursos minerais realizados entre eles, seja compatível com a descrita na seguinte afirmação: a exportação das produções de bauxita desse país são destinadas principalmente para um dos maiores produtores desse metal, né? Bauxita produz qual metal? O alumínio. O maior produtor mundial de alumínio, que a gente falou lá no texto, lá no livro texto, é o Canadá, né? Então, se a gente lembrar dessa informação, aí fica fácil, porque o maior produtor é o Canadá, né? Então, como não tem Canadá, aqui em outras alternativas, vai ser a letra C. A Jamaica vai exportar aí bauxita para o Canadá, que vai transformar essa bauxita em alumínio. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas quando eu expliquei a matéria, eu falei para vocês que muitos países vão vender bauxita porque não tem energia elétrica barata para transformar, né, a bauxita em alumínio, para separar o alumínio da bauxita, que é um processo que gasta muita energia elétrica, tá? Então, o Canadá ele tem energia elétrica barata, vai comprar bauxita de vários países do mundo, principalmente aí da Jamaica, e vai transformar essa bauxita em alumínio, tá?
A número 3 fala: um dos maiores problemas na comercialização dos recursos minerais está no baixo preço obtido por esses produtos no mercado internacional. Né? Quando a gente estava explicando matéria, a gente marcou uma palavrinha lá, que é commodity no singular e commodities no plural. Né? O que são os commodities? É o nome que os produtos primários recebem aí nas bolsas de valores, quando eles são vendidos. Não é? Só que o que acontece? Esses commodities, esses produtos primários, eles têm baixo valor agregado. Ou seja, a gente tem que vender muito porque eles custam muito pouco. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Brasil é campeão mundial aí na exportação de soja. Mas o Brasil compra alta tecnologia. Quantas toneladas de soja a gente tem que vender para comprar, por exemplo, uma tonelada de tecnologia? Né? Então, os produtos primários, de maneira geral, no mercado internacional, eles valem muito pouco, eles são pouco valorizados. Né? Meninos, lembrando aquela dica que a gente deu aí na última aula, né? Nós estamos agora com 21 alunos assistindo a aula, que é aquele momento lá de você dar um ok presente para garantir lá a sua lista de presente. Então, presença. Então, entra lá no chat, né? E dá lá ok, presente, um oizinho, para você garantir que você está presente na aula, porque aí a sua presença fica registrada, tá? Entre os principais fatores responsáveis por esses baixos preços, né, dos commodities no mercado internacional, dos recursos minerais, está o quê? Né, o grande motivo é a existência de acordo das empresas que importam minério, impondo preços de compra no mercado. Como nós dissemos aí anteriormente na pergunta 2, né, muitos países pobres têm o minério para vender, mas não têm tecnologia e não têm dinheiro para explorar. Então, o que acontece? Eles ficam à mercê do preço que os países ricos podem pagar, que os países desenvolvidos podem pagar. Então, acaba que os países desenvolvidos, eles fazem acordos para pagar pouco, lógico, né? Se você vai ter que vender alguma coisa e você não tem opção, você não tem outra fonte de renda a não ser vender aquilo ali, e tem muita gente vendendo a mesma coisa que você vende, acaba que seu preço fica barato, né? O número 4 também vai falar sobre isso. Fala assim, ó, os países subdesenvolvidos são responsáveis por grande parte da produção mundial de recursos minerais. Produção. Sendo o bloco desenvolvido o principal mercado consumidor. Né? Então, os países desenvolvidos produzem e os países desenvolvidos consomem. Com problemas, como problemas que os países subdesenvolvidos enfrentam nesse comércio, podemos citar, é justamente aí o que eu estou explicando para vocês. Existe um protecionismo, uma política de preços impostos para baixo, tá? Pelos países desenvolvidos, que dificulta a negociação aí de produtos no mercado internacional. Né? Então, por exemplo, muita gente vendendo minério de ferro. O que acontece? Esse minério de ferro acaba sendo aí desvalorizado, né, no mercado internacional, tá? Nos últimos anos, até diminuiu isso, mas às vezes você pode achar isso em alguma questão de vestibular aí, como a demanda da China, eu falei do minério de ferro, lembrei, a demanda da China por minério de ferro aumentou muito. Isso fez o preço da tonelada de minério de ferro ter uma alta no mercado internacional. Isso durou mais ou menos até 2015, tá? Foi mais ou menos uns 15 anos, dos anos 2000 até 2015. Nesse momento, a demanda da China por minério de ferro também já está diminuindo, o que faz com que o preço desse commodity também caia aí no mercado internacional, tá certo? A número 5, ela é quase que uma pegadinha, né? Ela quer saber se você sabe para que é usado cada uma dessas ligas metálicas aqui na hora de fazer o aço, né? Aí aqui a número 1 tá errado, porque fala que o cromo é usado para poder fazer aquelas latinhas de aço. Na verdade, é usado o estanho, tá? No letra B tá errado, porque tá falando que o níquel é usado na fabricação aí daquele aço usado em tanques. Na verdade, o níquel é para aço inox, né? O que vai fazer material de tanques vai ser o manganês. Aqui na letra C está errado, porque está falando que o estanho é usado para a produção de aço inoxidável. O estanho é que é usado para fazer as latas lá de Flandres. A letra D está correta. Fala que o manganês é usado na produção de aço,
que serão usados, por exemplo, na fabricação de trilhos de trens, tanques, que é aquele aço mais duro, mais resistente. E a letra E também está errada porque fala que o estanho é usado aí na fabricação de cabos de sustentação. Aí também vai ser a mistura lá com carbono e manganês, tá? Então é a letra D de dado que está correta. Número 6 fala o seguinte: sobre a produção e consumo de minério de alumínio e do alumínio metálico no mundo. Gente, qual que é o minério do alumínio? Bauxita, tá? Ninguém acha alumínio na natureza, não. Acha bauxita, tá? E aí vai separar da bauxita o elemento alumínio. Pode-se dizer que, né? É a letra C. O alumínio é o segundo metal mais utilizado pela humanidade. Lembrando que o primeiro aí é o aço, segundo lugar o alumínio e terceiro lugar o cobre, tá? E o que se deve à associação de algumas de suas propriedades, como por exemplo a leveza e a sua elevada resistência. Eu não sei, vocês são novinhos, né? Vocês não vão lembrar, mas vocês podem perguntar, por exemplo, os pais de vocês. Eles vão lembrar de quando as latinhas de refrigerante, de cerveja, não eram de alumínio. Era do mesmo material lá que era produzida a latinha de salsicha, a latinha de ervilha, que é aquela folha de Flandres, né? Então, vocês não lembram dessa época, mas eu ainda cheguei a tomar refrigerante naquelas latinhas que não eram de alumínio, latinhas assim, elas eram duras mesmo, né? Pesadas, tá? Hoje as latinhas são super fininhas e tal, né? Justamente para economizar aí a grande quantidade de alumínio, tá? A número 7 fala: é um recurso mineral bastante valioso. É utilizado como matéria-prima em vários setores da indústria, entre eles na produção de joias. Seu maior produtor mundial está em um certo país da América, onde esse produto apresenta grande importância na pauta aí de exportações. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o recurso e o país que se refere, tá? No caso aqui é a prata, que o maior produtor aí, tá? É o México, tá? Os países aí também da Cordilheira dos Andes, como Chile, Peru, também tem, mas o grande produtor de prata do continente americano é o México, tá certo? Continuando aqui. A crosta terrestre é formada por 3 tipos de estrutura geológica, caracterizada pelos tipos predominantes de rocha, pelo processo de formação e pela idade geológica. Aqui vai citar para nós os 3 tipos de estrutura geológica existentes, que são os maciços cristalinos, né, que são os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Sobre esse assunto é correto afirmar que o correto é a letra A, que fala que os maciços antigos ou escudos cristalinos datam da era pré-cambriana, ou seja, são os mais antigos, são constituídos por rochas sedimentares e são ricos aí em jazidas minerais não metálicos, né? O que está errado na letra B? Fala aqui que as bacias sedimentares têm processo erosivo. Na verdade, a bacia sedimentar tem processo de sedimentação, tá? Na letra C está errado porque fala que os dobramentos modernos são ricos em, por exemplo, carvão e petróleo, que são combustíveis fósseis. Esse carvão, petróleo, gás natural estão nas bacias sedimentares. A letra D fala que as principais reservas de petróleo e carvão, né, petrolíferas e carboníferas, estão nos maciços cristalinos. Lembra que a gente falou muito sobre isso? Maciços cristalinos têm o quê? Tem minérios, né? Combustíveis fósseis estão nas bacias sedimentares, tá? Os dobramentos modernos constituem-se área de intenso vulcanismo, rico em combustíveis fósseis? Não, né? Os dobramentos modernos são as altas montanhas, tá? Que geralmente não são exploradas economicamente, tá? Do ponto de vista mineral. Gente, nenhuma dúvida, tá tudo tranquilo, tá todo mundo acertando, errando aí, não vi nenhum tipo de comentário. Espero que esteja tudo bem aí. Qualquer coisa, vocês, por favor, abram aí o áudio ou me chamem no chat e me perguntem, tá certo? O conceito de desenvolvimento sustentável parte do princípio de que? Qual que é a base, né, do desenvolvimento sustentável? O atendimento às necessidades básicas da população no presente, que somos nós,
não deve comprometer os padrões de vida das gerações futuras. A gente não pode ser imediatista no sentido de falar assim, ah, não, mas eu não preciso me preocupar com o meio ambiente, porque hoje tem recurso natural, né? Mas e o seu neto? E o seu bisneto, né? Quem que vai garantir que ele vai ter se você não tiver cuidado com a natureza, né? O Bernardo perguntando, na letra B, as bacias sedimentares, o processo é o intemperismo? Não, Bernardo, eu vou voltar lá para você. Na letra B, o processo aqui é deposição, né? Porque é assim, ou uma área está no processo de erosão ou de deposição. As bacias sedimentares, elas estão no processo de deposição. Então, assim, as montanhas, as depressões e os escudos cristalinos, né? Eles estão aumentando, vamos falar assim, né? Vamos supor, diminuindo de tamanho, sofrendo um processo de erosão. Já as bacias sedimentares, elas estão no processo de construção, num processo de deposição, tá? Então, você vai trocar processo erosivo por intenso processo de deposição de sedimentos, tá? Voltando aqui para a próxima aqui. É isso mesmo, Bernardo. Não entendeu? Pergunta, viu? Então, aqui na número 10, vai falar o seguinte: a degradação ambiental tem sido apontada como principal impacto ou consequência negativa, né, da mineração. A grande maioria desses impactos pode ser minimizado, gente, minimizado quer dizer diminuído, tá? Ou até evitado, mediante atitudes previamente planejadas. Sobre o assunto, considere o que seria bom, né, para minimizar os impactos da mineração sobre o meio ambiente. Harmonizar a mineração com o meio ambiente, com outras atividades econômicas, verdadeiro, você diminuiria os impactos. Integrar a relação entre conservação e desenvolvimento, verdadeiro. Proteger as reservas minerais de uma urbanização desordenada, verdadeiro, para você não ter que, por exemplo, desocupar quem mora ali se você for explorar o minério. Respeitar a capacidade do planeta Terra, esse é o ideal, né? Verdadeiríssimo. Então, todas são verdadeiras. Você vai marcar aqui para mim a letra D. Meninos, aqui tem um tipo de questão que eu gosto muito, que eu amo. E que, na verdade, como a gente começou a fazer prova de longe, né? Fazendo as provas em online, vocês ainda não tiveram chance de perceber o tanto que eu gosto, tá? Que é leitura e interpretação de charge. Se você for ver lá as competências do Enem, leitura e interpretação de charge é uma habilidade que você tem que ter, tá? Então, assim, você, ao final aí, né, do seu ensino médio, quando você for fazer o Enem, você tem que ser capaz de ler uma charge, entender o sentido que ela está sendo crítica ali, a ironia que ela está usando, né? Eu vejo uma prova que tem muita charge também, é a prova da Eliane Pereira, né? Eu gosto muito, tá, desse tipo de linguagem. Por quê? Porque ela faz com que vocês se tornem mais críticos. E aqui tem um personagem que da geografia ela é super legal, que é a Mafalda, que é um personagem da Argentina, né? Originalmente da Argentina. E aqui ela tá vendo uma propaganda de televisão. Aí o cara lá com um sorriso de ponta a ponta, né? E falando, troque pela ultramoderna linha de cozinhas, lavadoras, geladeiras, exaustores, secadoras, condicionadores de ar, televisores, liquidificadores, espremedores, enceradeiras, aspiradores de pó, radiocassete, imagina, tanto que é antigo, né? Aí ela pega e desliga, né? O cara nem acabou de falar, ela desliga a televisão, né? Aí ela faz uma crítica. Bom, e quando a sociedade de consumo chegar à saciedade de consumo, hein? Né? Será que um dia a gente vai chegar a essa saciedade? Né? Por exemplo, em shoppings, tem às vezes uma placa assim, né? Aqui você é feliz. Né? Por quê? Porque as pessoas são estimuladas ao consumo. A gente é levado pela nossa sociedade capitalista a achar que quanto mais a gente consome, melhor. Né? Então, às vezes, eu tenho, por exemplo, 3, 4 pares de tênis novinhos, mas eu quero ter um outro. Às vezes, meu celular não tem nem 6 meses de uso, né? E eu já quero um novo, porque lançou alguma coisa que o meu ali não tem. Às vezes, hoje em dia está tão difícil, né?
porque eu não sei se vocês sabem, eu nunca cheguei a ter iPhone, não. Mas, por exemplo, desde que o iPhone foi lançado, em 2007, a primeira vez que o iPhone teve uma queda nas suas ações foi com o iPhone 7, porque o iPhone 7 não trouxe nenhuma novidade em relação aos outros aparelhos da própria Apple, né? E também em relação aos outros aparelhos do mercado, tá? Então, assim, sempre as pessoas são levadas a consumir. E esse consumismo é que está na base aí dessa insustentabilidade ambiental que o mundo vive, né? Que o planeta vive nesse período aí. Então, eu gostaria que você escrevesse aí para mim que a Charge, né? Na verdade, a Tirinha, está fazendo uma crítica ao consumismo, tá? É muito importante que a gente tenha entendido isso, que a Mafalda está criticando o nosso excesso de consumismo, tá? E nós mulheres, então, né, meninas? A gente ainda é muito consumista, principalmente por causa da moda, né? Mulher, nossa senhora, tá lá, vê uma propaganda, 50% de desconto, a gente vai lá e compra. Às vezes nem tá barato, né? Mas mulher ama uma liquidação, porque a gente muitas vezes é vítima desse consumismo, tá? Continuando aqui, ó. Você também, Gustavo, gosta muito de comprar? Na verdade, assim, hoje, né? É porque os homens, eles vão falar assim, o seu pai, por exemplo, com certeza compra menos que você, né? Os homens antigamente compravam menos. Hoje os homens também são vítimas aí da moda, né? Mas, por exemplo, um homem, isso aqui é sério, eu tô brincando, mas é sério. Um homem, se ele quer comprar um tênis, ele entra no shopping, compra um tênis, ele vai direto na loja que ele quer, ele sabe o tipo de tênis que ele quer e vai comprar um par de tênis que ele queria. A mulher vai no shopping, por exemplo, para ela comprar um tênis. Ela passa num tanto de loja, compra um tanto de coisa que ela não queria, né? Eu não estava pensando em comprar e não compra o tênis, entendeu? Então é um pouquinho diferente. Então tá falando aqui para nós. Atira sobre a fala da Mafalda, questiona o apelo ao consumo na perspectiva dos estudos geográficos e a generalização do consumo que visa o quê? A disseminação do sistema de crédito da propaganda para ampliar o acesso a bens e produtos, que é a base do capitalismo, gente. No capitalismo, se a gente parar de consumir, ele para. Por isso que a gente é incentivado a consumir. Por isso que existe propaganda. Por isso que existe moda, tá? Aqui nós temos a capa, né, da revista Planeta, de julho de 2011, e fala, somos 11 bilhões. E agora? Não sei se você dá para perceber aqui, mas isso aqui é uma piscina na China, tá? Isso aqui, ó, são boias, as pessoas estão aqui dentro de uma piscina, tá? E aí pergunta pra gente, o texto, né, está na capa da revista Planeta em sua chamada principal, cujo tema é o crescimento populacional, né? O que está chamando a atenção aqui, né? Para esse crescimento populacional, né? Olha só, em outubro nascerá o 7º bilionésio habitante da Terra. Estudo, tá falando aqui de que está falando, né? O emprego nos tempos verbais presentes e futuro estabelece uma relação de projeção entre a realidade atual, que, né, são 7 bilhões de pessoas, e os desafios a serem enfrentados para sustentar 7 bilhões de pessoas no planeta. Lembrando que agora a gente, no planeta, já tem 7,8 bilhões. Tá certo? A número 13 fala, de acordo com o texto da capa, é correto afirmar que o crescimento da população e a escassez de recursos naturais são problemas que terão que ser enfrentados, né? E aí eu já dou uma dica para vocês. Por que é possível sustentar 7,8 bilhões de pessoas no planeta? Porque existe uma desigualdade muito grande. Uma criança de Nova York consome igual a 50 crianças do continente africano, da África subsaariana. É por isso que o planeta ainda dá conta, porque muita gente não tem nada, tá? A número 14 aqui está falando que o Brasil é o 10º produtor mundial desse mineral, a China é a maior produtora, né? Mas que as maiores reservas do mundo estão aí no continente, na África do Sul, tá? A resposta aqui é ouro, tá? Letra C, ouro. Semana que vem, a gente vai falar do capítulo 12, que é a produção de minerais no Brasil. E aí vocês vão ver, né, toda a riqueza mineral que o Brasil tem. O Brasil figura aí
entre os maiores produtores de minerais do mundo. Alguma dúvida, galera, sobre essa parte que a gente acabou de corrigir? Não? Tá certo. Gente, vai cair aqui, eu vou interromper antes que caia. Eu não gosto quando cai aqui antes de eu terminar a aula. Gostaria de desejar um bom fim de semana a todos vocês. Tá certo? Obrigadinho.